Tu buscas aprimorar teus conhecimentos jurídicos em um ambiente acolhedor e com a riqueza da cultura gaúcha? Prepare o teu mate. Apresentamos Chimarrão com Direito, com Benjamin e Ana. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa lei lá do Rio Grande do Sul, sabe? É a Lei 13.694, de 2011. O pessoal conhece como Estatuto Estadual da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. A nossa fonte são trechos dela mesma. Oi, e é bem relevante, né? Analisar como um Estado lida com isso. Uma legislação que tenta, assim, criar ferramentas para promover igualdade e combater a discriminação de forma mais direta. Dá uma base para as políticas públicas locais. Exato. Então, qual a nossa missão aqui, né? Acho que é entender os objetivos principais dessa lei, como é que ela define umas coisas-chave, tipo discriminação racial, desigualdade, o que são ações afirmativas lá para o contexto gaúcho, e também essa parte da intolerância religiosa. Isso. Começando pelas definições que estão logo no artigo 1º. Certo. E como ela define discriminação racial? Pelo que vi, é bem abrangente. É, sim. Define como basicamente qualquer distinção ou exclusão ou restrição que seja baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica e que tenha o efeito, né, de anular ou prejudicar o reconhecimento ou exercício dos direitos humanos. Ah, entendi. E o ponto crucial que você mencionou vale tanto na esfera pública quanto na privada. Isso dá um peso, sabe? Com certeza. E a desigualdade racial? É a consequência disso. Exato. A lei vê a desigualdade racial como essa diferenciação que não se justifica no acesso a bens, a serviços, a oportunidades, por causa desses mesmos fatores. É o resultado prático da discriminação, muitas vezes. E aí entram as ações afirmativas, né? Para tentar corrigir isso. Isso. O parágrafo 4º define como programas e medidas que podem ser do governo ou não, especiais mesmo, feitos para corrigir essas desigualdades acumuladas, sabe? E para promover a igualdade de oportunidades. Ter isso na lei é fundamental para legitimar essas políticas. E tem a questão da identificação também, né? Pela autodeclaração. Sim, parágrafo 3º. A pessoa se autodeclara negra, parda ou mestiça com ascendência africana. E olha, outro ponto que a lei bate bastante é o combate à intolerância religiosa. E deixa claro, contra todas as religiões. Importante frisar isso. E ainda chama atenção para o uso dos meios de comunicação para não disseminar ódio ou desprezo por religiões. Está lá no parágrafo 5º. Ok, então com essas definições mais claras, qual o grande objetivo, o norte dessa lei? Bom, o artigo 2º meio que traça isso. Ele fala em dois eixos principais. Um é o de reparação e compensação. É olhar para as sequelas da escravidão, das outras práticas discriminatórias que vieram depois, e tentar reparar. Certo. Olhar para o passado. E o outro eixo é de inclusão. É garantir que a população negra tenha uma representação mais equilibrada nos espaços, nas oportunidades. Então tem essa dupla visão, consertar o que veio de trás e construir um futuro mais inclusivo. Acho isso bem forte na lei. E como isso vira ação na prática? A lei detalha? Detalhe assim, o artigo 3º lista várias ações para promover a igualdade. Vai desde reconhecer e valorizar a contribuição negra na história, na cultura do Estado, até ter um foco específico nas desigualdades que afetam as mulheres negras, que muitas vezes são potencializadas, né? Dupla vulnerabilidade, né? Exato. E também fala em preservar a memória sociocultural negra, enfrentar o racismo nas instituições, inclusive com ações afirmativas dentro do próprio governo, ajustar normas, apoiar iniciativas da sociedade civil. É bem completo. Nossa, bastante coisa. E tem uma parte que me chamou atenção, que é o foco bem específico na saúde. Sim, sim. Tem um capítulo inteiro só para isso. O capítulo I. Começa no artigo 4º. A ideia ali é garantir o direito à saúde para a população negra, pensando em políticas específicas dentro do SUS. E menciona doenças específicas, né? Isso. Fala em prevenção, tratamento, com atenção especial para doenças que têm maior prevalência nesse grupo. Doenças geneticamente determinadas, como a doença falciforme, por exemplo. E como os órgãos de saúde devem agir segundo a lei, o que eles têm que fazer? Olha, o artigo 5º diz que eles precisam monitorar a saúde da população negra. Isso é chave. Melhorar a coleta de dados, sabe? Incluir o quesito cor, etnia, gênero,
nos sistemas de informação. Sem dado, a gente não enxerga o problema direito. Faz todo sentido. E também incluir o tema da saúde da população negra na formação dos profissionais de saúde, capacitar lideranças sociais para atuar nisso e tem um ponto específico sobre comunidades quilombolas, garantir saneamento básico, nutrição adequada, acesso à saúde. É uma abordagem bem focada. E o incentivo à pesquisa também está previsto? Está sim no artigo 6º. A lei estimula pesquisar mais sobre a saúde da população negra, tanto as doenças genéticas, como o falciforme, quanto a medicina popular de matriz africana. Olha que interessante, reconhecendo outros saberes. Que legal isso! E até o impacto do próprio racismo na saúde, né? O estresse crônico, a saúde mental. E que tipo de iniciativa pode ser priorizada? Os artigos seguintes falam disso. Falam. Os artigos 7º e 8º dão exemplos. Criar núcleos de estudo em universidades, cursos de pós-graduação, incluir o tema nos currículos escolares, treinar os profissionais do SUS para lidar com essas questões e focar em doenças de maior incidência como lúpus, hipertensão, diabetes, miomas, além da falciforme que já falamos. Bem completo mesmo. Então, para a gente amarrar aqui, a Lei Gaúcha estabelece definições bem claras para discriminação, para desigualdade, para as ações afirmativas, traça objetivos de reparação pelo passado e inclusão para o futuro, e ainda detalha bastante as políticas de saúde para a população negra. É isso. Exatamente. Sem dúvida, uma ferramenta legal, importante, um marco estadual, mas, né, como toda lei, ela no papel é o começo. A grande questão que fica pairando é como transformar essas diretrizes em realidade concreta. Como monitorar se está funcionando, se os objetivos estão sendo alcançados lá na ponta. Pois é. A existência da lei é ótima, mas ela também joga luz sobre esses desafios da implementação, da efetividade mesmo. Fica aí uma reflexão final, então. Pensando nessa especificidade do Rio Grande do Sul e nessa estrutura detalhada da lei, que outras coisas, talvez, pudessem ser pensadas ou feitas para acelerar ainda mais o caminho para a igualdade racial e o fim da intolerância religiosa por lá, além do que já está escrito? Algo para a gente continuar pensando. Bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no Estatuto Estadual da Igualdade Racial aqui do Rio Grande do Sul. Isso, aquela lei 13.694, né? Que já é de 2011. Exato. E a ideia é usar a própria lei para entender melhor o que ela propõe, assim, para combater a desigualdade racial no Estado. Ela tenta cobrir várias áreas importantes, né? Educação, cultura, mercado de trabalho. Comunicação também, terras quilombolas. Vamos ver o que ela diz em cada ponto. Vamos lá. Começando por educação e cultura, que é o capítulo 2, né? A lei bate muito na tecla das ações afirmativas. Ações afirmativas, tipo cotas. A ideia é essa, garantir um acesso mais equilibrado ao ensino público, em todos os níveis, sabe? Desde o fundamental até o superior. E como seria esse equilíbrio? Buscando uma proporção mais parecida com a representação da população negra aqui no Estado. E olha, até incentiva que as escolas privadas façam algo parecido. E não é só entrar na escola, né? O conteúdo também importa. Exatamente. A lei fala que tem que incluir a participação negra nas datas cívicas, sabe? Nas escolas públicas. Ah, interessante. E mais o quê? Respeitar a diversidade nos eventos, convidar palestrantes negros. É para tornar um ambiente mais representativo mesmo. Faz sentido. E a cultura afro-brasileira no currículo? Sim. É um ponto forte, divulgar literatura de autores negros ou sobre a cultura negra, dar espaço para capoeira. Capoeira na escola? Legal. Pois é, talvez até com mestres tradicionais. E tem mais, valoriza até a cultura hip-hop, rap, DJs, break, grafite. Olha só, bem abrangente. É um esforço para alinhar com a LDB e o Estatuto Federal, né? Focando no ensino da história e cultura afro-brasileira, capacitando o professor, produzindo material didático. Entendi. E isso deve ter reflexo no mercado de trabalho, imagino, que é outro capítulo da lei, né? O III. Com certeza. A lógica é parecida. Políticas afirmativas para acesso a cargo público. De novo, buscando a tal da proporcionalidade. E na iniciativa privada? Aí é mais um incentivo para que as empresas também busquem mais equidade. E tem programas de formação profissional, emprego e renda voltados para a população negra. E como se mede isso na prática? Ponto-chave. O artigo 18. É obrigatório incluir o quesito raça ou cor por autoclassificação em tudo que é registro de emprego. Autoclassificação.
A pessoa mesma diz como se identifica. Isso. Sem esse dado, né, fica impossível saber se a coisa está melhorando, se as políticas funcionam. Uhum. É a base para monitorar e, além de olhar para frente, a lei olha para trás também, para reparação histórica. Olhe para trás e para o presente, né? É o capítulo 4 das terras quilombolas. O que ele diz? Reconhece a propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos aqui no estado. Ah, então o Estado pode emitir os títulos de propriedade? Exatamente. Autoriza o estado a fazer isso. É um passo importante para garantir um direito que, na verdade, já está lá na Constituição Federal, no ADCT. Entendi. E para fechar esse panorama, tem a comunicação social. Capítulo V. Como a lei entra aí? Foca muito na representatividade na mídia, sabe? Principalmente na publicidade oficial. Como assim? A publicidade que o governo do estado contrata tem que ter uma porcentagem de artistas e técnicos negros, E qual a porcentagem? equivalente à proporção de negros no estado segundo o IBGE. De novo, a proporcionalidade. Entendi. E fora da publicidade do governo? A lei também incentiva a mídia em geral a valorizar a herança cultural negra, a participação na história do estado. E nas produções tipo filme e novela? Também tem que ter oportunidade de emprego para atores, figurantes, técnicos negros. Proíbe discriminação, a não ser que o tema seja muito específico sobre uma etnia, né? Claro. E o governo pode até colocar isso em contrato, sabe? Nos contratos de publicidade, exigir a participação de artistas negros, para garantir a igualdade de oportunidade mesmo. Parece um esforço para mudar a imagem, né? Combater estereótipos. Exato. A ideia é ter uma representação mais fiel da nossa sociedade. Bom, deu para ter uma visão geral bem interessante. O Estatuto parece amarrar várias pontas, né? Educação, trabalho, terra, mídia. Sim, é um marco legal, bem completo aqui para o Rio Grande do Sul, com ferramentas concretas, né? Ações afirmativas, cotas, regras para a mídia. Tentando atacar a desigualdade por vários lados. Exato. Mas aí, claro, sempre fica a questão da prática, né? Da implementação. Pois é. O que nos leva talvez a uma reflexão final. Se essa lei é de 2011, já tem um tempo. Uhum. Quais seriam os desafios que ainda existem para ela sair totalmente do papel? E será que a gente já vê avanços concretos por causa dela? Como está a fiscalização disso tudo, para alcançar a igualdade que a lei busca? Fica aí para a gente pensar, né? Olá! Vamos dar uma olhada hoje numa legislação assim fundamental aqui para o Rio Grande do Sul. A Lei Estadual 13.694 de 2011. É o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Isso mesmo. E olha, é crucial já de cara a gente notar que este é o Estatuto Estadual. Ah, boa. É, porque existe a lei federal sobre o tema, a 12.288, né? Mas essa aqui tem suas particularidades. E é comum cobrarem as duas juntas em concursos aqui no estado, sabe? Faz sentido. E outra coisa que chama atenção é que não é só sobre igualdade racial, né? A lei também pega firme no combate à intolerância religiosa. Exatamente. O objetivo declarado dela é esse mesmo, duplo. Superar preconceito, discriminação, desigualdade racial, mas também religiosa. Já começa integrando as duas coisas. Interessante essa abordagem. Então a ideia hoje é a gente tentar extrair o essencial dessa lei, né? Aquilo que é mais relevante para entender como ela funciona. Perfeito, vamos desempacotar isso aí. Por onde a gente começa? Talvez pelas definições que a própria lei traz. Elas parecem ser um ponto de partida. Sem dúvida. As definições são a chave. A lei define, por exemplo, discriminação racial. Basicamente, qualquer distinção, exclusão, baseada em raça, cor, origem, que impeça ou dificulte o exercício de direitos. Entendi. Direto ao ponto. E define também desigualdade racial, que é aquela diferença que não se justifica no acesso a bens, serviços, oportunidades, enfim. Certo. Mas olha, um ponto que sempre gera dúvida, e é super importante. A definição de negro para essa lei estadual. Ah, como ela define? Considera-se negro quem se autodeclara negro, pardo ou preto. E aqui está o detalhe. Mestiço de ascendência africana. Peraí, mestiço de ascendência africana. Isso é diferente da classificação do IBGE que a lei federal usa, não é? Exatamente. É uma classificação um pouco mais abrangente, talvez refletindo alguma especificidade local, né? É um ponto de atenção. Com certeza.
E isso impacta direto nas tais ações afirmativas, imagino. Totalmente. A lei define as ações afirmativas como programas, iniciativas, tanto do Estado quanto, olha que interessante, incentivadas na iniciativa privada. Com qual objetivo? Corrigir as desigualdades históricas e promover igualdade de oportunidades. O exemplo mais batido são as cotas em concursos públicos, né? Sim, clássico. Mas a ideia é mais ampla que só isso. E, voltando ao ponto anterior, a lei também reforça muito o combate à intolerância religiosa, chega a proibir o uso da mídia para disseminar discurso de ódio religioso. Entendido. Bem abrangente. E em que áreas, assim, mais concretas a lei tenta atuar para promover essa igualdade? Bom, ela orienta políticas públicas em várias frentes importantes. Na saúde, por exemplo. O que ela diz sobre saúde? Pede um foco em doenças que têm maior incidência na população negra, tipo doença falciforme, hipertensão. Ah, sim. E também uma atenção especial para a saúde das comunidades quilombolas. E tem um ponto bem legal: prevê pesquisa e valorização da medicina popular de matriz africana. Nossa, valorizar a medicina tradicional, isso é bem significativo culturalmente. E na educação, como fica? Então, na educação e cultura tem um detalhe que é, assim, crucial e vira e mexe cai em trova. É uma pegadinha clássica. Opa, qual? O Estado deve assegurar o acesso igualitário no ensino público. Artigo 9. Bem claro. Mas, para o ensino privado, a lei fala em incentivar. Ah, então peraí. Obrigatório para o público, mas só incentivo para o privado. É isso? Exatamente. Sacou? É uma diferença sutil, mas fundamental na aplicação da lei. Tem que ficar ligado nisso. Anotado. Que mais na parte de educação e cultura? As escolas públicas têm que abordar a participação do negro em datas cívicas, sabe, para dar visibilidade. Certo. E mais, tanto instituições públicas quanto privadas devem, ou melhor, são incentivadas a oportunizar o aprendizado da capoeira. Capoeira? Que legal. E tem também uma menção à valorização da cultura hip-hop pelo Estado, reconhecendo outras manifestações culturais importantes. Bem interessante essa conexão com a cultura. E sobre trabalho, o que a lei prevê? No mercado de trabalho, a ideia é promover a igualdade no acesso a cargos públicos, aí entram as cotas de novo, e incentivar a equidade também na iniciativa privada. Incentivar, de novo, a palavra-chave para o setor privado. Isso. E exige também que se registre o quesito raça-cor, sempre por autodeclaração nos cadastros de emprego e tal. Faz sentido para eu poder monitorar. E as outras áreas que você mencionou? Terras quilombolas, mídia. Sim. Em relação às terras quilombolas, a lei fala em reconhecer a propriedade definitiva para os remanescentes naquelas terras já reconhecidas, né? Artigo 19. Ok. E na mídia? Na comunicação e mídia, tem duas coisas principais. Primeiro, a publicidade do governo tem que ter representação proporcional de afrodescendentes. Para refletir a sociedade. Exato. E segundo, produções de filmes, TV, publicidade em geral devem dar oportunidade para atores, figurantes, técnicos negros. É proibido discriminar nesses processos. Artigo 22. Mas aqui tem uma exceção, né? Lembro de ter lido algo assim. Tem sim. Bem observado. Essa exigência de representação na mídia, no artigo 22, ela não se aplica se a produção for sobre especificidades de outros grupos étnicos. Como assim? Tipo, se for um filme sobre a história da Alemanha ou do Japão antigo, onde a presença negra não seria, digamos, característica daquele contexto histórico específico, aí não se aplica essa regra de representação. Entendi. Faz sentido ter essa ressalva, para contextos muito específicos. Bom, então, tentando fazer um resumo geral. Vamos lá. O Estatuto Estadual da Igualdade Racial aqui do RS, ele busca, definindo conceitos-chave e propondo ações em áreas como saúde, educação, trabalho, cultura, mídia... E terras quilombolas. Isso. Ele busca combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades para a população negra e, não menos importante, combater a intolerância religiosa junto. Exatamente isso. É uma legislação que estabelece diretrizes bem concretas para as políticas públicas e, ao mesmo tempo, tenta puxar a iniciativa privada para esse esforço. Reconhece dívidas históricas e busca construir uma sociedade mais equitativa aqui no Estado. Fica a reflexão, né?
Além de entender a lei no papel, como será que a aplicação efetiva desses artigos todos está impactando o dia a dia e a estrutura social aqui no Rio Grande do Sul hoje em dia? É algo para a gente continuar acompanhando e pensando a respeito.